Olá, graça e paz. Mais uma vez nós voltamos aqui e queremos partilhar um texto da palavra do Senhor ao seu coração. A palavra do Senhor, nós vamos ler o texto que se encontra em Êxodo, capítulo 7, do verso 14 até o verso 25. Êxodo, no seu capítulo 7, do verso 14 ao verso 25, a palavra do Senhor assim nos diz: Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estará à espera dele na beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em sangue, e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou a ti para te dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei a água do rio, e se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, mas tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. A água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e foi para casa. Nem ainda isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor feriu o rio. Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos aí, convide a sua família, aqueles que estiverem ao redor. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua preciosa palavra. Ela é viva, ela é inspirada, ela é eficaz, ela é suficiente, ó Deus, para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos as verdades que estão reveladas neste texto. Quebrando os nossos corações e nos ajude, ó Deus, a conhecermos mais do Senhor, da tua graça, do teu favor por intermédio desta palavra preciosa, em nome de Jesus. Amém. Não é só nos nossos dias que as pessoas tiveram que lidar com pestes ou com pandemias. Entre tantas doenças que existiram ao longo da história, nós podemos citar a peste negra, conhecida também como peste bubônica. Podemos fazer menção da gripe espanhola, que deixou consequências destruidoras ao longo do mundo. Mas sempre ao longo e nos dias de pandemias, de sofrimentos, Deus também nunca deixou o seu povo desamparado. Deus sempre levantou homens fiéis, homens de fé, homens de Deus, para que possam orientar o povo de Deus, para que possam proclamar a palavra de Deus com esperança, com alegria e com fidelidade dentro destes contextos de sofrimento, levando assim consolo e esperança ao coração dos que sofrem. Nesses contextos também de pandemia, Deus também levanta pessoas que contribuem fisicamente, que ajudam, seja dentro dos hospitais. Nós temos cristãos nos hospitais trabalhando e contribuindo para que haja conforto, para que haja um suporte àqueles que estão vulneráveis à pandemia do coronavírus. Mas ao longo da história também há exemplos maravilhosos
Eu quero citar um exemplo que aconteceu nos dias da peste negra, um exemplo de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele escreveu uma carta correspondendo a um homem chamado Johannes Hess. Esse Johannes Hess era um doutor, mas também era um pastor. E a carta que ele escreveu em correspondência a este pastor, ela tinha o seguinte título: Se alguém pode fugir de uma praga mortal. Se alguém pode fugir de uma praga mortal. E Lutero escreveu as seguintes palavras: Pedirei a Deus para misericordiosamente proteger-nos. Então farei vapor, ajudarei a purificar o ar, a administrar remédios e a tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde a minha presença não é necessária, para não ficar contaminado e assim, porventura, infligir e poluir outros, e, portanto, causar a morte como resultado da minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me levará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim. E, portanto, eu não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Se meu próximo precisar de mim, não evitarei o lugar ou a pessoa, mas irei livremente conforme declarado acima. Veja que essa é uma fé que teme a Deus, porque não é ousada nem insensata e não tenta a Deus. O que Martinho Lutero está dizendo é que no que depender dele, ele terá cuidado da própria vida. Ele vai cumprir todas as ordenanças que a vigilância sanitária da sua época propunha, de isolamento, de afastamento social. Mas ele diz que mesmo diante da peste, se algum irmão, se alguma pessoa precisasse do socorro que estivesse ao seu alcance, ele não iria omitir, socorrer, ajudar, ser suporte na vida de alguém, porque ele sabia que Deus queria que ele o servisse dessa maneira. E ele por fim diz que assim, se Deus quisesse levá-lo diante dessa peste, Deus o levaria, mas que ele morreria fazendo a vontade de Deus. Você já parou para pensar que diante dessa pandemia, poucos cristãos têm pensado na missão que Deus confiou a eles? Você tem cumprido a missão de Deus para a sua vida nesses dias? De que maneira você tem sido um instrumento para levar consolo e esperança ao coração dos que sofrem? Eu já vi muitos crentes semeando pânico por meio de vídeos no WhatsApp, nas redes sociais. Eu já vi inúmeros crentes semeando vídeos de políticos, de presidente A, de pessoas do partido A ou B, mas não são tais crentes instrumentos de Deus para levar consolo e esperança ao coração dos que sentem medo. As pessoas estão sofrendo, as pessoas estão cheias de indagações, o coração precisa de uma palavra de esperança, mas os cristãos têm perdido a sua utilidade. É por isso que talvez esse tempo de templos fechados, de deixar de congregar, seja importante para refletirmos se nós cristãos, se as igrejas, nos números que existem no Brasil, se realmente fazem falta. Porque quando olhamos nas redes sociais, os cristãos não estão preocupados em levar esperança, em semear a palavra de Deus, em falar de Deus, em cumprir a missão de Deus para as suas vidas. Martinho Lutero, no meio da epidemia dos seus dias, ele queria servir a Deus e estava disposto até morrer por esse Deus. Você está disposto, se necessário, morrer por amor a Deus? Você tem cumprido a missão que Deus confiou a você? Se você é cristão, você está em uma missão, e é a missão de Deus. Você precisa cumprir o propósito de Deus nesses dias. E se você não tem feito nada, certamente você precisa repensar o seu cristianismo. E é por isso que esse texto confronta o meu e o seu coração. É por isso que essa noite, nesse momento, nós iremos aprender sobre o Deus que nos envia na missão. É o Deus soberano
dos céus e da terra. O Deus que nos envia na missão é o Deus soberano dos céus e da terra. Nós vemos a soberania de Deus ao exercer o seu poder sobre o Egito, sobre o poderoso faraó. O poder de Deus já está sendo visto desde o primeiro capítulo de Êxodo, quando Deus está preservando de uma maneira extraordinária a vida das crianças que nascem, a vida dos egípcios, a vida dos israelitas. Quer dizer, os israelitas estão sendo preservados por esse Deus de uma maneira poderosa. Mesmo que os egípcios queiram destruí-lo, Deus está preservando, Deus está cuidando. Até que no meio da escravidão, os israelitas clamam a Deus e Deus ouve o seu clamor. Deus se lembra, Deus age em favor desse povo e Deus levanta Moisés. Moisés é um instrumento que Deus vai usar, é o homem que Deus vai usar para libertar o seu povo do sofrimento, do cativeiro. Deus então dá uma ordem para Moisés e para Arão, que vá até Faraó e lhe dê a ordem de deixar o seu povo ir, porque o Deus soberano quer que este povo o sirva no deserto. A palavra servir é culto, é adoração. Deus queria que esse povo fosse para servi-lo, para prestar-lhe culto, para adorá-lo no deserto. E é diante desse texto, dessa execução dessa missão, que nós vemos a soberania de Deus muito claro. Esse texto nos mostra que o Deus soberano é aquele que conhece o mais íntimo do coração dos homens. Olhe novamente para o texto bíblico, diz assim: disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar o povo ir. Deus dá um diagnóstico do estado real do coração do Faraó. Deus é aquele que sonda o coração. Deus é aquele que sabe exatamente das motivações, dos valores, das crenças, dos pecados que está dentro do coração do ser humano. E Deus disse a Moisés que o coração de Faraó está obstinado. Essa palavra, ela pode significar também que o coração do Faraó está endurecido, que o coração do Faraó é um coração teimoso. Nem sempre pensamos dessa maneira, né? Nem sempre pensamos que Deus, em sua soberania, Ele é aquele que conhece os nossos corações. E talvez, por não pensarmos na pessoa de Deus, na soberania, no poder, na majestade, na glória de Deus, ficamos acomodados aos pecados que são chamados de pecados emocionais, que são chamados de pecados dos nossos sentimentos, e achamos que não há problema nenhum. Por exemplo, quantos e quantos ainda hoje nos nossos dias têm um coração endurecido tal como o do Faraó, e que mesmo ouvindo a palavra de Deus, eles permanecem resilientes à vontade, às palavras do próprio Deus, por causa do pecado que lhe endurece o coração. O Deus soberano é aquele que conhece os corações. O Deus soberano é aquele que sabe exatamente o que motiva o meu e o seu coração. O Deus soberano é aquele que conhece os pecados ocultos, porque a Bíblia diz que não há nada que esteja encoberto aos olhos de Deus. Não há nada que passa despercebido aos olhos do Senhor, porque Ele é aquele que vê todas as coisas. Deus é onisciente. O salmista, ele recorda a onisciência de Deus, dizendo assim: para onde me ausentarei da tua face? Como fugir de Deus? Como escapar aos olhos do Senhor? Como esconder as motivações do meu coração diante desse Deus soberano? Diante desse Deus que não somente criou, mas conhece e governa poderosamente a sua criação. Seja você cristão, ou seja você um ateu, Deus conhece o seu coração. Seja você uma criança, um adolescente, um jovem, Deus conhece o seu coração. Deus é o único que pode dar um aval real
daquilo que está no meu e no seu coração. O salmista reconhece isso no Salmo 139, e ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Essa deve ser uma declaração que gere temor e tremor em mim e você. Diante das dificuldades, das lutas da vida, justificamos e até mesmo tentamos esconder as coisas que estão alojadas ao nosso coração. Mas o salmista diz que Deus conhece os nossos corações. Deus sonda o meu e o seu coração, e Deus sabe o que está perfeitamente se passando no mais íntimo do nosso ser. O salmista, ele descreve esse conhecimento de Deus. Ele diz assim: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, ele esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles. Se o contasse, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. E por último, o salmista, no Salmo 139, versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meus queridos, o Deus que me chamou, o Deus que te chamou, Ele é um Deus que conhece o nosso coração. Ele é um Deus que nos enviou numa missão, não porque eu e você já somos perfeitos, mas pretendemos, pela graça de Deus, chegar à perfeição naquele dia glorioso em que estaremos para sempre na eternidade, com o corpo glorificado com Cristo Jesus. Lá os nossos corações não serão solapados por sentimentos pecaminosos. Lá nós não iremos, por causa do pecado, ter um coração teimoso, endurecido e obstinado. Mas enquanto aqui, eu e você não podemos esquecer que Deus é aquele que conhece os corações, e que o meu e o seu coração é corrupto, que o meu e o seu coração é enganoso, que o meu e o seu coração resiste, tal como o coração obstinado e endurecido de Faraó. Nós resistimos a Deus e a sua vontade, nós resistimos a sua palavra, nós desobedecemos a sua vontade. Mas nesse contexto eu quero trazer as boas novas do Evangelho ao meu e seu coração. A Bíblia diz que Deus, por sua graça, compaixão e misericórdia, Ele tira esse coração obstinado, endurecido, coração de pedra, e coloca um coração de carne. Mesmo quando eu e você caímos, pecamos, mesmo quando eu e você, por causa do pecado, resistimos e nos tornamos apáticos, insensíveis à palavra de Deus, à vontade de Deus, há um caminho: o arrependimento. O arrependimento é voltar-se para Deus, é mudança de vida, é abandonar o caminho de rebelião, de pecado, e voltar-se para o Senhor. Deus em sua soberania conhece você. Deus em sua soberania sabe quando você se assenta e quando você se levanta. Deus em sua soberania sabe do que se passa na sua vida, quando você fecha o quarto, quando você está inquieto e ansioso. Deus sabe. Mas Deus nos chama a lidar com o pecado da seguinte maneira: voltando para Ele, confessando, arrependido destes pecados que têm endurecido os nossos corações, a ação do Espírito, a voz de Deus, ao querer do Senhor. O salmista Davi, quando ele pecou, ele tomou a seguinte atitude diante do Senhor. Ele orou da seguinte maneira: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renove dentro de mim um espírito inabalável. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus. Observe, queridos, que diante desse Deus que conhece os nossos corações, o mais íntimo dos nossos corações,
devemos nos aproximar dele com o coração arrependido, quebrantado e orando, pedindo a Deus este coração que não resiste à sua vontade. O Deus que nos envia na missão, meus irmãos, é o Deus que conhece o mais íntimo dos nossos corações. É o Deus que sabe das falsas crenças, das idolatrias que escravizam o meu e o seu coração. Mas o Deus também que nos envia na missão é o Deus que governa soberanamente toda a sua criação. Não esqueça isso. Deus governa soberanamente toda a sua criação. O texto dá testemunho dessa soberania de Deus. Olha comigo mais uma vez. O texto diz que o Senhor governa sobre os homens. O Senhor, o Eterno, o Todo-Poderoso, governa sobre os homens. Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés ainda lá cuidando das ovelhas. Deus enviou Moisés ao faraó. Deus capacitou Moisés para cumprir a sua vontade. Deus levantou Arão como um suporte, como um ajudador a Moisés. Deus também endureceu o coração de Faraó. Deus revelou os seus poderes, a sua divindade, os seus sinais diante de Faraó, dos magos e de todos os egípcios. E Deus requereu este povo da mão dessa poderosa nação, demonstrando que é Ele quem governa os homens. É Ele quem governa, de fato, no trono inabalável. Pense nessas verdades do Deus que governa os homens. Porque enquanto o Faraó estava sentado no trono, ele achava que poderia escravizar os israelitas e que não havia problema. Enquanto os egípcios tinham a sabedoria humana, tinha os seus mágicos que praticavam as magias, os ocultismos. Haviam sábios na cultura egípcia, mas Deus mostra que Ele é Deus e que Ele está sentado no alto e sublime trono e que é Ele quem governa sobre todos os homens. Não importa se são cristãos ou não, não importa se é uma autoridade que tem o seu nome ou não. Quando Deus manda, quando Deus ordena, toda a criação obedece. Deus é Senhor soberano dos céus e da terra. Isaías descreve isso de uma maneira bela, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 1, ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Recorde isso no seu coração. Deus é soberano sobre toda a criação. Ele governa sobre os homens. É Ele quem conduz a história. Ele levanta quem quer na hora que quiser. Ele abate também, porque é Ele que é o único Senhor da história. Reina o Senhor revestiu-se de majestade. Deus está no controle. Uma outra verdade que esse texto nos mostra é que Deus reina não somente sobre os homens, mas Deus reina também sobre a natureza. O texto nos dá um testemunho de que os poderes de Deus foram testemunhados pelo faraó, pelos magos, pelos egípcios, por Moisés, por Arão. Os poderes que demonstravam que Deus é Deus, o único Deus, foram testemunhados quando o Deus soberano manifestou o seu poder sobre a natureza. O texto bíblico diz que toda a água do rio tornou-se em sangue. Ainda acrescenta o texto bíblico dizendo que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, os egípcios não podiam beber da água do rio. Houve sangue por toda a terra do Egito. E é interessante que o próprio Deus nos diz, no versículo 17, o seguinte: a razão dele manifestar o seu poder, a sua soberania sobre os homens e sobre a natureza, tinha um propósito claro. Diz assim: assim diz o Senhor,
Nisso saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e se tornarão em sangue. Percebe, irmãos, que verdade preciosa. Há um propósito de Deus em mostrar a sua soberania, e nós estamos aqui recordando esse propósito, que o Deus que escolheu Moisés e enviou Moisés numa missão, Ele é o Deus soberano dos céus e da terra. Este é o Deus soberano sobre a minha e a sua vida. Ele governa sobre os homens, Ele governa sobre os elementos da natureza. Esse Deus soberano é o Deus que conhece os homens, é o Deus que capacita pessoas imperfeitas, é o Deus que quebranta os corações, é o Deus que endurece corações, e nisso Ele demonstra que só Ele é Deus, e nisso Ele demonstra o seu poder, a sua majestade, a sua glória, a sua soberania. Diante dos olhos de Faraó, Deus manifestava que Ele era Deus. Eu quero que você guarde no seu coração algumas implicações de saber que Deus é soberano sobre toda a criação. Primeiro, que Deus em sua soberania, Ele descortina os corações humanos. Deus expõe os pecados ocultos em sua ação soberana, para que nenhum de nós confiemos em nós mesmos, para que o nosso real motivo, a nossa motivação bem íntima do coração seja exposta, e assim vejamos quão egoísta e pecadores o meu e o seu coração é. Você já parou para pensar que nós somos egoístas? Recentemente eu pude perceber isso de uma maneira mais clara. Um amigo me mandou uma foto de duas pessoas fazendo compras, enquanto uma que tinha mais recursos, de uma maneira tão egoísta, encheu o carro até quase transbordar, e a outra, com menos recursos, pôde colocar menos alimentos no carro e sobreviver com este pouco. Mas a questão é que, diante das dificuldades, dos problemas, da pandemia do coronavírus, você não vê um exercício de amor, de misericórdia, de compaixão. Você vê um exercício de egoísmo. Aqueles que têm mais condições estão pensando neles mesmos. E nós, irmãos, corremos o risco de esquecer da missão que Deus confiou a mim e a você. O Deus que nos envia na missão é o Deus soberano que conhece o meu e o seu coração. Podemos ainda acrescentar que o Deus que nos enviou na missão, Ele conhece os nossos celeiros, as nossas condições materiais. Não podemos fechar os olhos aos necessitados, às pessoas carentes. Não podemos fechar os olhos aos nossos compromissos com o reino de Deus, porque Deus, o Deus que nos enviou, é o Deus que descortina a real motivação do meu e do seu coração. Sabe por que muitos têm enchido o celeiro e orado pouco, e lido pouco a Bíblia, e descansado pouco? Porque falta-lhe fé. E talvez o que esteja endurecendo, insensibilizando o meu e o seu coração, seja a falta de conhecimento real desse Deus soberano. O Deus que é soberano, Ele descortina as motivações do meu e do seu coração. O Deus que é soberano, Ele expõe os nossos pecados e nos coloca numa situação tão aflituosa, numa situação de desespero, que eu e você precisamos enxergar e carecemos da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Carecemos de um coração novo, de um coração quebrantado e contrito, de um coração que seja menos egoísta, que tenha mais compaixão, de um coração que verdadeiramente ama o próximo como a si mesmo, de um coração que ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a força, com todo o seu ser. Nós precisamos desse novo coração. Cria em nós também, ó Deus, esse coração puro. Renova dentro de nós esse espírito inabalável. A segunda implicação desse texto, da soberania de Deus na missão e na vida dos missionários, da igreja, é que Deus, em sua soberania, Ele abre os nossos olhos quanto à nossa ignorância e cegueira espiritual.
Enquanto Faraó, ele olhou para aquilo que aconteceu, a ação de Deus transformando a água em vinho, ele propôs na sua ignorância e cegueira espiritual que os magos também fizessem. Faraó, os seus olhos estavam cerrados quanto a enxergar Deus, a reconhecer Deus, porque o seu coração já estava endurecido e insensibilizado por causa do pecado. Há muitos religiosos, meus amigos, meus irmãos, que ainda permanecem cegos, que não conseguem enxergar a graça e o poder desse Deus que é imutável. Há muitos religiosos que estão cegos espiritualmente, que não vê a direção, o governo soberano de Deus, que fecham os olhos à graça e ao favor de Deus. E se isso estiver acontecendo com você, Deus te chama a uma mudança de vida. Você precisa repensar a sua vida como religioso, como cristão, e perguntar se você anda na verdadeira religião. A terceira implicação é que o nosso Deus, em sua soberania, ele expõe e dizima as falsas crenças e os falsos deuses. Diante de tudo que realizou, ficou evidente que Faraó estava crendo e vivendo uma religião falsa, uma crença que não socorria a eles nos dias das adversidades. Segundo os comentaristas, estudiosos do texto bíblico, eles dizem que no Nilo, o Nilo, no Egito, era adorado como um Deus, era tratado como um Deus que era a fonte da vida. E o Deus soberano, ele está atingindo a esse falso Deus, a essa falsa crença na divindade da natureza. Há um tempo na história surgiu também um grupo chamado de panteísmo. Esse grupo defendia que a natureza é também Deus, que a árvore é Deus, que os homens são deuses. Surgiram também na história um grupo chamado gnóstico, que afirmava existir no homem uma pequena centelha de Deus. E a psicologia, como existe hoje, ela bebeu do gnosticismo e ela também advoga um empoderamento do ser humano, dizendo que dentro dele há um gigante, que ele pode crer com pensamento positivo, com a motivação humana, ele consegue vencer, ele consegue superar as adversidades e ter esperança no dia mau. Observe que Deus, na sua soberania, ele dizima as falsas crenças, ele dizima, ele expõe os falsos deuses, dizendo, não há esperança. Recentemente, eu estava escutando no jornal CNN, dos Estados Unidos, e eles estavam dizendo sobre a importância da fé, a importância de crer em Deus para enfrentar a pandemia. Deus, em sua soberania, ele expõe as falsas crenças, assim como expôs as falsas crenças de Faraó e os falsos deuses. Há tantas falsas crenças que as pessoas têm acreditado. Observe, o racionalismo, a confiança no intelecto, o conhecimento acadêmico como possibilidade de libertação, como possibilidade de viver uma vida liberta de Deus, de um conhecimento religioso. Você tem também a proposta do secularismo, que se você tem os bens materiais, você não precisa de Deus, você não precisa de uma fé nesse Deus sobrenatural, de religião, você precisa apenas ter os seus bens materiais, e assim você pode investir na saúde, pagar um plano de saúde. Muitos estão, mesmo dentro das igrejas, queridos, abraçando essas falsas crenças, vivendo em favor dessas falsas crenças. Outros propõem uma vida social sem Deus, famílias que são construídas sem Deus, casamentos que se formam sem pedir a direção de Deus, relacionamentos que se mantêm apenas em entretenimento, em pura vaidades e futilidades.
para pessoas que esquecem de Deus, a religiosidade hipócrita. Muitos propõem fazerem milagres, curar, um tanto de outras coisas, sem que você de fato passe por arrependimento, por mudança de vida, por confrontação das suas motivações, por um discipulado sério, por um compromisso e por um caminho de crescimento e fidelidade ao Deus das Escrituras. Mas Deus, em sua soberania, Ele expõe as falsas crenças. Onde está o conhecimento científico que propôs e que afirmou por meio de Friedrich Nietzsche, no século XIX, que Deus está morto? O coronavírus mostra a incapacidade do intelecto humano de não conseguir descobrir, por meios científicos, uma solução de imediata, como se propôs o cientificismo. Cadê a psicologia para poder ajudar as pessoas com o problema da alma? Não é assim que Freud propôs desde o início, mas Deus, em sua soberania, Ele expõe as falsas crenças, os ídolos, os falsos deuses. Cadê o dinheiro em que as pessoas viviam numa vida agitada, sem tempo para Deus, sem tempo para a família? Vivia correndo, escravo do trabalho, agitado de um lado para o outro, atrás de comprar casa, de comprar carro, de adquirir uma boa poupança. Cadê este dinheiro que propunha e prometia esperança e uma vida melhor em dias da pandemia do coronavírus? Ele não te serve para nada. Os alicerces da falsa esperança dos nossos dias são expostos quando nos deparamos com esta pandemia. Você só tem segurança no Deus soberano, o único Deus vivo e verdadeiro. A segurança está no fato de que em Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e por você lá na cruz, nós temos a segurança da vida eterna. A segurança que temos foi nos ofertada de uma maneira gratuita, mas não que não nos custou nada. Custe uma vida de renúncia a você, uma vida de confissão de pecados, uma vida de abnegação. Custou a mim e a você essa esperança, o ato de renunciarmos uma vida dada e escravizada ao pecado, mas ela custou também o sacrifício de Jesus Cristo. Veja, hoje nós estamos aprendendo que Deus, em sua soberania, o Deus que é soberano, que nos envia na missão, Ele governa os céus e a terra. E na sua soberania Ele conhece o mais íntimo do coração dos homens. Na sua soberania, Deus governa os homens, sejam os crentes ou não crentes. Deus, em sua soberania, controla os poderes da natureza. Ele fez com que a água se transformasse em sangue. E no Novo Testamento, o mesmo Deus fez com que a água transformasse em vinho. Mas Deus, em sua soberania, Ele abre os nossos olhos para mostrar que só Ele é Deus, só Ele governa a história. E o Egito e todo mundo nisto saberá que só Ele é o Senhor, para a glória e louvor do Senhor. Só Ele é Deus, não há outro. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos encoraja, pela Tua palavra que nos recorda que só o Senhor é Deus, pela Tua palavra que nos recorda que o Senhor é soberano sobre os céus e a terra, é soberano de toda a criação, que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. E pedimos, ó Deus, que o Senhor faça com que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor, e assim haja descanso, e assim haja consolo, assim haja, Deus, esperança para o coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém.